Fala, galera, beleza? Professor Paulo de Geografia para mais um encontro semanal. Pois é. Então, hoje nós estaremos dando aí continuidade, né, à nossa disciplina, mais especificadamente dentro da geografia. Estamos falando aí da geologia, né? Então, estamos vendo aí um pouquinho sobre o estudo, né, o início aí da formação, as fases e as consequências aí que vieram a acontecer no nosso planeta. Então, desde já, eu já agradeço a oportunidade de todos, dos que estão assistindo aí, este vídeo. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Ok. E vamos lá dar continuidade, né? Então, na aula passada, nós falamos aí sobre o início das coisas, né? O início da formação do planeta. E também alguns ambientes, né, como basicamente aí os três ambientes principais e o conjunto dos demais aí, que seria a biosfera. Bom, queridos, primeiramente vamos entender aqui uma seguinte situação. Quando nós olhamos o nosso mundo, né, o nosso planeta, principalmente através dos mapas mundis, nós vemos ali, em muitos dos casos, uma impressão de que aquilo ali foi como se fosse um quebra-cabeça que foi ali se fragmentando, né? Então, ao ponto ali que podemos enxergar, muitas das vezes, que aqueles pedaços seriam encaixáveis, tá? Então, foi através daí que houve essa teoria sobre a formação dos continentes, tá bom? Então, olha só. Primeiramente, aí, a primeira pessoa pelo qual começou a falar mais cientificamente sobre este fato foi o cientista chamado Alfred Wegener, né, no início do século XX, né, que postulava aí que há cerca de 300 milhões de anos os continentes estavam agrupados sobre um supercontinente chamado Pangeia, né? Então aqui você tinha ali uma ideia de um continente único, né? Seguido aí de uma grande e única massa oceânica, tá? Que seria aí a Pantalásia, né? E a Pangeia como único supercontinente, tá? Inicialmente a Pangeia separou-se em dois continentes, Laurásio e Gondwana, e o movimento contínuo levou à atual configuração dos continentes. Então é o seguinte, da mesma forma como aquela teoria do Big Bang ela foi feita, como se eu pegasse ali uma câmera, né, uma imagem, um vídeo, e colocasse ali naquele rewind, né, aquela opção de voltar o vídeo, o que aconteceria ali? Aconteceria ali aquela questão, né, do espaço de maneira geral, voltando à sua forma original, tá? E da mesma forma como foi feita essa teoria do Big Bang, também foi feita aí essa questão dos continentes, por aparentarem, né, ter aquela imagem encaixável, digamos assim, né, foi simplesmente ali analisando a questão desse efeito rewind, né? Ou seja, de você voltar no tempo ali, tanto de maneira estatística ou científica que seja, para dar esse efeito de que realmente ali, voltando aqueles continentes, eles iriam se encaixar, originando-se esse super continente, tá? Bom, dentre as evidências de Wegener, né, seria o quê? Os encaixes aí da África, costas da África e América do Sul, tá? Também, quando nós pegamos aí um mapa completo do que seria aí a Pangeia, nós também podemos ver que aquela parte de cima da América do Sul e da África também teria um encaixe perfeito com o que seria a América Central e a América do Norte, tá? E essa parte de baixo ali, como vocês estão vendo, ali seria a Antártida, né? Então ela
se desvinculou ali também, né? Então, se eu voltasse como se fosse no tempo, nesse efeito rewind que eu tinha falado, com certeza ele iria encaixar aí nessa forma. Outra questão também referente a essa teoria foi a questão da semelhança entre características de fauna e flora, tá? Obviamente também características de semelhanças geológicas também, né? Como formas rochosas, composições químicas de rochas e por aí vai, tá bom? Então são algumas formas aí que no caso justificaria essa teoria do único continente. Bom, dentre as placas tectônicas e a constante da transformação do planeta, nós temos aí as seguintes evoluções. Tá? Primeiramente, nos anos 50, cientistas estadunidenses descobriram que o fundo dos oceanos estava em movimento. Vocês estão vendo aí na tela partilhada esse mapa, pelo qual tem também algumas divisões em vermelho. Essas divisões em vermelho, elas são áreas aí de movimentações tectônicas, né? Pelo qual você pode ter, nesse caso aí, movimentos horizontais, né? E daqui a pouco eu vou estar citando para vocês aí alguns tipos desses movimentos, né? Então, nos anos 60, imagens de satélite da NASA comprovam que os continentes estão em movimento, né? Então, eu vou estar mostrando um negócio aqui para vocês, bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo abrir, né? Vou ver se eu consigo aqui fazer uma abertura aqui pelo Maps. E assim a gente consegue... Eu quero que vocês olhem uma situação aqui acerca disso, né? Então, nós estamos abrindo aqui, abriu aqui o mapa da cidade, do Rio, agora está abrindo aqui a região sudeste, parte aqui do país, da América do Sul, como vocês estão vendo, né? Então, quando eu coloco aqui na opção satélite, vou esperar um pouquinho, porque ele vai abrir o Google Earth, vocês vão estar vendo aquelas marcações, enquanto ele está aqui, enquanto ele está carregando aqui, deixa eu mostrar para vocês essas fissuras, né? Aqui é o seguinte, gente, o que acontece em decorrência dessas fissuras aqui? Essas fissuras, elas se dão em decorrência de grandes pressões exercidas no interior do planeta, tá? Originando o que nós chamamos hoje de placa tectônica, tá? O que seria placa tectônica? Bloco gigantesco de rochas com muitos quilômetros de altura que formam a crosta terrestre e deslizam sobre o magma. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, primeiramente, essa questão aqui das correntes, né? Bom, então, o que vem acontecer? Como vocês sabem, principalmente naquelas aulas ali de ciências, biologia, né? Vocês sabem muito bem que todo elemento químico ele vai ter um peso, também pode ser chamado de densidade. Né? E esse peso, ou essa densidade, ela pode ser alterada, muitas das vezes, através da sua temperatura. Pois é, da sua temperatura, né? Então, o que vai acontecer, gente? Olha só. Como nós vimos aí na aula passada, sobre as camadas que compõem internamente o nosso planeta, tá? Nós temos ali o nosso núcleo, dividido em dois, com a temperatura altíssima, a parte intermediária, que seria aí o manto, tanto interno quanto externo, e a nossa crosta também, que seria aí basicamente a superfície, tá? Então, o que vai acontecer? Essa camada do manto, nesse caso,
ela foi aí a grande responsável pela expansão desse grande continente, que originaria aí, né, essa rachadura da placa tectônica. Com uma forma mais dinâmica, posso dar exemplo aqui de um ovo cozido. Quem nunca tentou fazer um ovo cozido na vida, né? Alguns fizeram aí de maneira gloriosa e outros fizeram de maneira catastrófica, né? Então, de maneira catastrófica, por exemplo, quando normalmente você passa do ponto de cozimento do ovo, ele vai queimar? Não, ele não vai queimar. Mas você vai perceber que a casca do ovo, ela vai rachar. Por que que a casca do ovo ela vai rachar quando você vai ferver ele num tempo além do que é necessário? Porque dentro dele, o calor, né, ele cria uma dinâmica ali dentro do ovo, aonde vai fazer o quê? Aonde vai aumentar aquela pressão, tá? Dentre ali, aquela composição interna ali do ovo. Então, esse excesso de pressão, ele faz com que exerça uma força, né, sobre a casca. E essa casca, não resistindo a essa pressão interna, ela acaba o quê? Rachando, tá? E se você, por exemplo, passar mais um pouquinho, você vai ver que nesse ovo, além de ter rachado a sua casca, em vários pedaços ali, né, em vários locais da casca, que seria a superfície, digamos assim, né, vocês vão perceber também que vai começar a ser extravasado um pouco ali da clara do ovo. Ou seja, a pressão interna exercida dentro do planeta, ela é tanta, ela é tamanha, que muitas das vezes ela acaba forçando essa crosta, que lá no início da formação do planeta, ela se resfriou em decorrência ali do acúmulo de água, né, da redução da temperatura na parte externa, tá bom? Então ela acabou criando aí essas rachaduras, né, essas fissuras, digamos assim. E nesse termo de pressão e densidade, ela vai se dar de que forma? Bom, nós já vimos também que quanto mais próximo do núcleo, maior é a temperatura. Ou seja, quando o magma ele está naquela parte ali bem próxima ao manto, a sua temperatura vai ser superior ao demais ambiente ali do magma do manto, tá? Todo mundo sabe, quimicamente aí falando, né, que quando a substância ela se eleva a uma tal temperatura, a sua densidade ela vai ficar mais leve. E o que acontece com uma densidade mais leve? A tendência dela é subir. Quando ela sobe, como vocês estão vendo esse movimento no esquema, o que vai acontecer? Nesse caso aí, ela vai subir, chegando próxima à crosta, a temperatura dele vai diminuir, porque lá está um pouco mais frio, já está próximo à crosta. E o que acontece com a densidade dele? A densidade dele vai pesar. E aí o magma ele vai fazer esse movimento de subida, descida, esse ciclo praticamente infinito. E há ocasiões, como vocês também estão vendo no esquema, que algumas direções desse magma podem ser direções opostas ou em direções aí em colisão, digamos assim, né? Uma de frente para a outra. E daí você acaba tendo as variadas formas de exercer uma pressão sobre a crosta. Por exemplo, quando você tem as direções do magma em direções opostas, significa que você vai forçar uma fissura ali sobre a crosta, né? E ocasionando essa fissura,
que você vai fazer, sendo que elas estão em direções opostas? A tendência daquela fissura é cada vez mais abrir, né? E daí deu a origem aí do início dessa separação do que seria esse grande continente denominado Pangeia, né? Aí a primeira grande fissura deu aí em decorrência da divisão ali, né, que gerou o Gondwana, né, como a gente está vendo nesse esquema aqui, tá? Então, deixa eu voltar para cá. Outros tipos de movimentação é quando o magma, né, ele caminha um na direção contra o outro. Significa que aí ele pode fazer o quê? Ele pode forçar, né, com que um pedaço da placa se colida com o outro, tá? E quando o caminho do magma ele vai ambos para a mesma direção, ele pode estar ocasionando aí também uma espécie de movimentação longitudinal, que eu vou estar mostrando também nas formas de movimento, bom? Bom, eu vou estar mostrando aqui o Google Maps e vocês vão estar vendo algumas situações. Por exemplo, a separação do oceano, né? Quando você olha aqui a costa da América do Sul e a costa da África, né? Vocês vão reparar que ao meio do oceano, vocês vão ver uma fissura. Lembrando que isso aqui é uma imagem de satélite, tá, gente? Ó, vocês vão estar vendo aqui uma espécie de fissura. Essa fissura, conforme vocês estão vendo aqui, ela é chamada de dorsal meso-oceânica, tá? Olha aqui, eu vou tentar voltar bem o zoom aqui, ó, para vocês estarem vendo. Essa grande fissura, ela começou, só que de uma forma que o magma ele foi deslocado tanto para um lado quanto para o outro, ocasionando essa separação. Diferentemente aqui da costa oeste da América, aonde a placa aqui do Pacífico, né, ela foi em direção contra a da América. Enquanto, olha só como é que uma coisa leva a outra, gente. Enquanto aqui houve uma separação, o que acontece? Quando ocorre uma separação, um vai para a esquerda, outro vai para a direita. Então, aqui, a América do Sul, por exemplo, ela foi para a esquerda, dando de encontro e rota de colisão com a placa do Pacífico. Então, acabaram se sobrepondo, surgindo a grande cadeia montanhosa chamada Cordilheira dos Andes. Tá? Então, aqui, vocês vão estar vendo também, ó, eu vou me aproximar aqui da Oceania, da Ásia, aqui é a Austrália. Vocês vão estar vendo também, normalmente, aonde tem uma área de colisão, de maneira oposta, você vai ver aí uma área de separação. Tá? Então, aqui, por exemplo, você vai ver diversas áreas avulsas, né? Algumas áreas de separação, ao lado vocês vão ver outras de colisão, tá? Aqui nós vamos ver também uma área de separação, conforme vocês estão vendo nesse grande enrugado aqui, porque aqui foi aquela região aonde era, nesse caso aqui, ó, vocês estão vendo a Índia, tá? Aqui nesse caso, era a Antártida. E a Antártida, o que aconteceu com ela? Ó, ela desceu. Olha ela aqui, ó, ela desceu, né? Então, esse enrugado que vocês estão vendo aqui é uma área também de separação, tá? Aqui, nós também temos uma areazinha de separação, pouca, mas temos. Aqui no Mar Mediterrâneo também nós vemos uma área de separação, pouco, mas também vemos, tá? Aqui nós estamos vendo bem esse desenho da casca de ovo rachada, como vocês estão vendo,
onde ocorreu aí a separação, né? Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui, olha só. Se você reparar, lá naquela costa leste americana, você vai ver que ela se encaixa perfeitamente com a costa noroeste do continente africano. E a costa leste da América do Sul se encaixa perfeitamente com a costa oeste africana também. Tá bom? Aqui temos algumas separações avulsas, né? Aqui temos o Ártico, aqui vocês também estão vendo várias áreas. Aqui, por exemplo, ó, as dorsais, a dorsal aqui que fica mais a região ártica, como vocês estão vendo, olha lá, no Mar da Noruega. Aqui é bem claro, né, a diferença, né, a rachadura, digamos assim, que vocês estão vendo, é referente aí ao movimento de separação. Tá bom, gente? Bom, e o que ocasiona essa pressão exercida sobre a crosta? Ela vai gerar aí, nesse caso, o que nós chamamos de abalos sísmicos. Então, os primeiros terremotos em grande escala aí, a serem registrados, digamos assim, no nosso planeta, na vida do nosso planeta, foi nesse início da movimentação da placa tectônica. Tá? As áreas de entorno entre as placas estão mais sujeitas a esses movimentos. Terremotos causam grandes problemas, geralmente, especialmente em áreas urbanas, como desabamentos, ferimentos, morte, danos, e além de danos sociais e financeiros. Consequentemente, aqueles que são ocasionados nos oceanos, nós também podemos chamar aí de maremotos. E se for aí, nesse caso, um abalo sísmico em escala maior, nós teremos aí o famoso tsunami. Tá bom? Voltando para cá, gente, eu queria que vocês anotassem o seguinte. Aqui, infelizmente, eu não vou ter como dar um zoom, né? Mas, só para ilustrar, é o seguinte. Essas áreas, vocês vão estar percebendo no mapa que aqui vai ter, nesse caso, setas em direções opostas e setas em direções aí um contra o outro. Tá? Nesse caso, como podemos nomear esses tipos de movimentos? São movimentos horizontais, obviamente, tá? Movimentos verticais seriam soerguimentos, é outra coisa. Bom, mas nesse caso aqui é o seguinte. Quando nós vemos essas setas em direções opostas, que seriam movimentos de separação, nós chamaríamos aí de áreas, né, ou fenômenos divergentes. Divergente, separação. Tá bom? E quando eu tenho uma direção contra a outra, significa que eu tenho aí uma área de colisão, ou seja, convergência. Separação, divergência. Colisão, convergência. Separação, divergência. Colisão, convergência. Tá bom? E quando ocorre em alguns casos, esse deslize, ele for ali de maneira longitudinal, né? Não é nem separação e não é nem colisão, é simplesmente um deslize lateral. Esse deslize lateral nós podemos chamar de transcorrência. Então, vamos lá? Ó, aqui você vai ter separação, movimento divergente. Colisão, movimento convergente. Tá? E o deslize lateral entre as placas seria movimento transcorrente. Tá bom? Divergente, convergente, transcorrente. Ok? É basicamente essa a questão aí
e a parte pelo qual nós vamos ver hoje, tá bom? Na aula que vem, eu vou estar mostrando com mais detalhe a questão aqui da escala Richter, tá? Então, a gente vai estar dando uma olhadinha com mais calma, porque senão vai ficar muito conteúdo para o dia de hoje, tá? Estou mostrando aqui também algumas outras questões, como sorrigimentos e por aí vai, tá? As formas aí de ações e erosões que a gente vai estar vendo no outro encontro, tá bom, gente? Então, olha só, vou deixar paradinho aqui para vocês estarem memorizando bem. Então, mais uma vez, recapitulando, movimento de separação, setas opostas, divergente. Setas em direção uma à outra, uma contra a outra, digamos assim, né? Em colisão, convergente. Quando você vê setas, uma para cima e uma para baixo, né? Significa um deslize lateral, transcorrente. Divergente, convergente, transcorrente. Basicamente, são as três palavras que definem aí e resumem o nosso encontro de hoje. Ok, gente? Vou ficar só por aqui, tá? Vou estar mostrando aqui a atividade, é uma atividade muito calma, muito tranquila, onde você vai estar analisando o mapa e aqui você vai estar prestando atenção nas setinhas. Olha só, quando você vem aqui, vai assim, ó, de acordo com a divisa das placas, marque a opção correta acerca dos tipos de movimento. Então, aqui, entre a placa indo-australiana e antártica. Então, você vai procurar aqui na esquerda, no canto esquerdo, não, perdão, no canto direito inferior, a placa indo-australiana e também a placa antártica. Você vai ver que está em direções o quê? Opostas. Ou seja, há uma separação dessas placas. Tá? Olha a outra. Entre a placa Nazca e Sul-Americana. Então, você vai ver que a placa sul-americana ela vai em rota de colisão com a placa de Nazca. Tá? Então, significa o quê? Uma forma aí de colisão. Aí você vai ver uma palavra aí que substitua colisão. Ok? Outro exemplo. Africana e sul-americana, né? Essa é a mais fácil, que eu até mostrei aqui no Google Maps, né? Nessa questão aqui, ó. Vocês acham que aqui colidiu ou separou? Tá mole, né, gente? Tá de graça essa questão aqui, tá? Africana e Antártida. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Você vai ver aí, né, que ocorreu uma separação também, tá? E, por fim, euroasiática e indo-australiana, tá? Então, a euroasiática, toda essa placa que compõe aí, nesse caso, a Europa, a Ásia e a indo-australiana fica embaixo. Então, justificando ali o Tibete, né, aquelas regiões ali, nós vemos que são regiões relativamente montanhosas. Everest, tá? Então, significa que ali ocorreu o quê? Uma colisão também. Aí você vai marcar, dentre as três, qual seria a opção assertiva. Ok, gente? Gente, é só isso. Tranquilo, tá? Para não pesar muito aí, tá bom? A gente sabe que nesse período aí a gente tem que ir certinho, devagar, né? Para o conteúdo não ficar perdido. Tá bom? Então, fica dessa forma. Vamos tentar fazer, tá? E um forte abraço a todos aí. Ok? Tchau, tchau, gente. Se cuidem.